o vinho de Babilônia. Agora, a Bíblia fala muito sobre Babilônia. E nós estivemos falando sobre esse assunto nas últimas palestras. E na noite passada, nós falamos de Apocalipse capítulo 13. E nós olhamos os vários componentes da primeira besta, aquela que se levanta do mar. E nós vimos que ela fala com a boca de um leão. Ela tem a boca de leão. E o leão era símbolo de quê? De Babilônia. Agora, a Bíblia quer também nos advertir que o povo de Deus está em Babilônia e que em algum estágio Deus vai dizer: saí dela, povo meu. Não é isso? Agora, o que seria se Deus dissesse para você: saia de Babilônia, e você não tivesse a menor ideia do que Babilônia é? Isso não seria um problema? Como você sairia dela se você não sabe o que ela é? Então, a Bíblia tem que, de fato, definir Babilônia para nós, para que nós saibamos do que é que nós temos que sair. E nós olhamos alguns indícios, pistas, já vimos isso. Nós identificamos alguns dos componentes de Babilônia. E um dos principais componentes, aquele que contrafaz o Filho de Deus, que está no lugar do Filho de Deus, porque Babilônia significa Babe, portal para o conhecimento, para a sabedoria, para Deus. E a palavra Babilônia como um todo significa confusão. Então, essa palavra nos diz que há uma outra forma de salvação além de Jesus Cristo. E a besta a que ela se refere, o poder do chifre pequeno, forma um componente muito importante. É o falso Cristo, aquele que está no lugar de Cristo, o anticristo. E, portanto, se esse poder será seguido por todo mundo, e na noite passada nós vimos que o mundo inteiro se maravilhou após a besta, ou foi impressionado pela besta, sim, todo mundo. Então, quão proeminente deve ser esse poder? O que ele representa? Por que Deus o condena com palavras tão fortes? Eu vou lhes dizer por quê. Porque é um sistema contrafeito. É um sistema de contrafação que tenta vender a si mesmo como se fosse uma coisa real, quando de fato é um sistema falso. A Bíblia nos diz: nada tem de que ver com as obras más das trevas, mas em vez disso, expõe essas obras. Efésios. Então vamos dar uma olhada em por que esse sistema é chamado de Babilônia e que papel proeminente esse poder que é a besta, que nós tristemente identificamos como papado, que papel desempenha nessa trindade babilônica. Temos, portanto, uma firme palavra de profecia, a qual faríamos bem em ouvir, como uma luz que brilha em um lugar escuro até que o dia apareça e a estrela da manhã se levante nos nossos corações. 2 Pedro 1,19. Nós temos que estudar diligentemente as profecias. Nós temos que saber o que vai acontecer por trás do palco. Nós temos que saber por que Deus diz essas coisas. Jeremias 51, 6 e 7, falando sobre a Babilônia literal, diz: fugir do meio de Babilônia, e que cada homem entregue a sua alma. Agora, o tipo, a Babilônia literal, é o nosso manual para nos dizer por que Deus também chama essa confederação do tempo final de Babilônia. Não sede apanhados em sua iniquidade, pois este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a recompensa. Portanto, esse sistema é um sistema enganador, é uma religião falsa e leva as pessoas para a perdição. Babilônia se tornou uma taça de ouro na mão do Senhor e fez com que toda a terra se embebedasse. As nações todas beberam do seu vinho. Em outras palavras, as nações que beberam o vinho de Babilônia, elas ficam malucas. O vinho na Bíblia... Agora,
se Jesus é a videira, então o vinho que vem da videira deve ser o que ele fala, deve ser o seu fruto, deve ser as suas doutrinas. Portanto, Babilônia tem doutrinas falsas. Agora, nós vamos lidar com as falsas doutrinas hoje à noite. Nós vamos ver por que a Bíblia define este sistema como Babilônia. E para fazer isso, nós vamos fazer uma visita à antiga Babilônia. É por isso que ela era chamada de Babel, porque lá o Senhor confundiu as línguas do mundo inteiro. Gênesis 11, 7 a 9. Isso tem sido um espinho na carne do diabo desde essa época. Quando eles estavam construindo a Torre de Babel para unificar a apostasia em relação a Deus, porque Deus havia dito que jamais destruiria o mundo com um novo dilúvio, eles então construíram uma torre, em caso Deus tentasse alguma coisa parecida no futuro. Então Deus separou as nações. E isso foi uma coisa essencial para a nossa salvação. Porque ao separar as nações, essa constante tensão no planeta levaria as pessoas a buscar a Deus. Porque se vocês são ameaçados uns pelos outros, vocês buscam a Deus. E Deus pode ficar nas mentes dos homens. O diabo não gosta da separação. Ele quer um sistema unitário pelo qual todos o adorem. E então se seguiu outro anjo dizendo, agora este é o livro do Apocalipse. Caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque ela embebedou as nações com o vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse 14, 8. Portanto, em outras palavras, aqui você tem um sistema que está vendendo vinho, que está cheio de fornicação, que é a apostasia para com Deus. Agora, se você está se apostatando de Deus, a quem você está servindo? A outro poder, a outro poder. Ele também tem uma roupa. Ele se apresenta ou sob uma forma, ou sob outra forma, ou sob a forma que ele quer se apresentar. Mas em qualquer forma que seja, não é o modo de Deus, é o seu modo. Então, aqui está um sistema falso que foi estabelecido. Agora, Apocalipse 16, 19 nos diz, e a grande cidade, se referindo à Babilônia espiritual, não pode ser a antiga Babilônia, porque Deus diz que a antiga Babilônia nunca seria reconstruída. Ela serve apenas como tipo, e um tipo, por definição, é sempre menor do que o antítipo. O cordeiro representa Jesus Cristo. Então, o cordeiro é apenas um pequeno exemplo do antítipo, que é maior e mais proeminente, que é o próprio Cristo. Babilônia, o tipo, permanece para aqueles que se apostatassem contra Deus e numa escala maior e mais ampla no final dos tempos. Representa todos aqueles que formam uma confederação para se oporem a Deus. Jerusalém serviu de tipo de todos aqueles que seguiriam a Deus e buscariam uma salvação através do Cordeiro. É isso que é a tipologia. Então, aqui nós temos esta grande cidade que foi dividida em 3 partes. Agora, nós sabemos que Babilônia tem 3 componentes. Então, nós vamos lidar com cada um desses 3 componentes nesta série de palestras. Então, não perca nenhuma palestra. E as cidades das nações caíram, e Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar a taça do vinho da sua ira. Então, se você permanecer em Babilônia, você vai ter que lidar com este lado da questão. Deus há de lhe conceder uma recompensa. E eu vi 3 espíritos imundos como rãs. Isso é pesado. O espírito que atua em Babilônia consiste de 3 espíritos imundos. E eles saíram da boca do dragão, isto é, Satanás. Porque a Bíblia define o dragão como Satanás em Apocalipse capítulo 12. E da boca da besta, o Apocalipse nos diz acerca da besta, e nós já lidamos com ela em pormenores. O poder do pequeno chifre, de Daniel capítulo 7, e a besta que sai do mar, Apocalipse capítulo 13. E nós, tristemente, tivemos que identificá-la como papado. E da boca do falso profeta, vocês sabem que, em outras línguas, esta expressão fica muito mais clara. Se você pega o alemão, por exemplo, então é
Und ich sah aus dem Mund das Drachen und aus dem Mund des Tiers und aus dem Mund des falschen Propheten. Se você consegue entender o que eu falei, há uma palavra mais dura e uma palavra mais suave para a palavra boca. E o dragão e a besta, eles recebem a palavra mais dura para a boca. E o falso profeta recebe a palavra mais suave. Agora, o falso profeta são todos aqueles que conheceram a verdade, mas voltaram para o sistema matriarcal da igreja. Pois eles são os espíritos de demônios que operam milagres. E nós olhamos os milagres na última noite. E esses milagres enganarão as pessoas que saem até os reis da terra. Aqui está se referindo aos sistemas políticos do mundo. E qual a proporção do mundo? O mundo inteiro, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o conflito vai acontecer entre essa falsa trindade e o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, a Babilônia mística consiste do componente do dragão. O dragão, Satanás, operando diretamente com o homem. Isso seria o espiritismo, estranhas ocorrências, aparições, todas essas atividades espíritas. A besta, a religião organizada que culmina no papado. E o falso profeta, aqueles que conheceram, mas que voltaram para as profecias falsas. Eusébio nos diz que Constantino, para recomendar a nova religião aos pagãos, transferiu os ornamentos externos aos quais eles estavam acostumados. E a evidência aponta para o fato de que o cristianismo logo se tornou paganizado e apenas usava a roupa do cristianismo. E essa roupa vem dos escritos das sociedades secretas. A gente pode voltar ao passado até Simão Mago. Simão Mago seguia Pedro e a Paulo até Roma. E ele era um mágico. Ele era um sacerdote pagão que colocava uma roupa de cristianismo porque ele queria ter aquele poder, e Pedro o repreendeu. E esse Simão Mago, porque o nome Simão também significa Pedro, ele o seguiu até Roma. E essa mistura oculta entre o paganismo e o cristianismo encontrou guarida ali. E ele se tornou o PTR. E as letras PTR nada tem que ver com Pedro, Simão, o apóstolo, mas elas indicam Simão Mago. Eu sei que depois que eu partir, lobos famintos virão entre vós e não pouparão o rebanho. Mesmo no nosso meio, homens se levantarão e distorcerão a verdade para extraviar até os discípulos. Os ensinamentos de Mago, do Simão Mago, eles vieram de Samaria, eles eram cabalísticos em natureza. E do cabalismo veio o gnosticismo. E o gnosticismo é o ensinamento de que o Messias é Osíris. Portanto, as antigas mitologias do Egito, que vieram do livro dos mortos, que vieram de Tutmoses III, que foi o próprio faraó que entrou em conflito com Moisés, que era o sumo sacerdote do ocultismo e do paganismo. Essa religião de Osíris e Ísis, a deusa, essa religião, como podemos dizer isso? Esta mistura religiosa de coisas humanas e divinas, essa adoração androgênica, porque as divindades eram tanto masculinas quanto femininas, elas eram intercambiáveis. Essa religião é que foi trazida para dentro do cristianismo. Agora, os deuses antigos, se nós queremos encontrá-los na moderna Babilônia, nós teremos que olhar na antiga Babilônia. Os caldeus adoravam Bel ou Merodach, e então havia Nino, o filho. E o filho era também adorado como Tamuz, e as mulheres de Israel gostavam de chorar por Tamuz, porque ele era um Messias artificial e contrafeito. O diabo tinha preparado um Messias antes que o verdadeiro aparecesse, para que o povo não aceitasse o verdadeiro. Como sabemos que Jesus é o Messias verdadeiro? Vocês se lembram da profecia? Vocês se lembram da profecia sobre o Messias?
A profecia das 70 semanas. Aquela profecia que os rabis diziam que você seria amaldiçoado se você a lesse. Sua mão, seu dedo, seu pulso, seu braço, todo você é amaldiçoado se você contasse as 70 semanas. Porque ela identifica o verdadeiro Messias. Então, o Messias falso já estava lá e o seu nome era Tamuz. E também havia a deusa Reia. Ela era adorada como Ishtar, a palavra da qual temos a palavra Páscoa hoje em dia. Astarte, Beltis. E ela era a rainha do céu, sim, a rainha do céu. E ela era conhecida porque ela aplacava a ira das pessoas. Agora, no catolicismo, nós temos exatamente a mesma coisa. É declarado que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus, mas ninguém vai a Jesus senão através de Maria. E Maria é a mediatriz. Ela aplaca a ira do Filho. Então nós temos um sistema similar àquele que nós tínhamos nos tempos de Babilônia. Agora, se você pega essas religiões e você olha para elas em base mundial, no Egito, essas deidades eram adoradas como Ísis, a deusa, e como seu filho Osíris. E Osíris era aquele que morreu, se tornou parte do sol, ressuscitou e voltou a esta terra como Horus. Horus era o filho divino e a mãe divina era Ísis. Então você tem mãe e filho sendo adorados. Na Índia, eles eram adorados como Isi e Iswara. É a mesma religião. De fato, a religião babilônica é hoje a religião universal de todos os sistemas religiosos. A China era Xingmu e a mãe santa e o filho. Na Grécia, Ceres, ou Irene e Pluto. Em Roma, era Fortuna e Júpiter Puer. Esse era o antigo sistema de adoração. É interessante que o mais atual seminário sobre o cristianismo no mundo hoje, o assim chamado Seminário de Jesus, no qual estão falando sobre uma nova reforma, Deus proíba que nós a chamemos de reforma. Eles ali falam sobre uma reforma. Eles querem colocar Jesus lado a lado com Osíris. Eu tenho problemas com isso porque um é a contrafação do outro. E as doutrinas religiosas associadas com o livro dos mortos, que dizem respeito a Osíris, elas são totalmente o oposto do que a Bíblia diz. Bem, Ezequiel 8,16 diz: à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, havia 25 homens com as costas voltadas para o templo do Senhor e os seus rostos voltados para o oriente. E eles adoravam o sol na direção do oriente. Portanto, o antigo Israel, embora conhecesse o poder de Deus, já estava pervertido para este tipo de paganismo. Eu lhes explico por quê. Porque é uma religião muito sofisticada. Não subestimem o paganismo. Nós pensamos que essas pessoas eram tolas ou estúpidas porque elas adoravam os deuses pagãos. Nós não somos menos estúpidos. Vocês sabiam disso? A maioria da minha vida eu servia aos deuses pagãos, sem mesmo imaginar, mas isso foi um fato na minha vida. Portanto, eles adoravam o sol, porque o culto ao sol é uma contrafação perfeita da adoração ao Messias. Em outras palavras, é fácil substituir um pelo outro, colocar a roupa certa nisso e aplicar a liturgia certa, e então você obtém uma nova religião. Agora, a religião vem da lenda de Nimrod e de Semiramis. Nimrod era um guerreiro que lutou contra Deus. Foi ele que se apostatou. E por isso ele foi condenado à morte. E sua viúva, Semiramis, alegou que ele tinha ressuscitado e que tinha sido levado para o sol e que tinha renascido através dela. E assim como os peixes nadam nas águas do rio Eufrates, assim, o símbolo do peixe se tornou o símbolo do Deus que protegia Nimrod nessa transição. E então ela deu à luz a uma criança, que era naturalmente o nascimento, ou o renascimento, ou a ressurreição, se você preferir, daquela criança Osíris. Na Escandinávia, eles adoravam como Frigga e Balder, Vênus e Adonis em Roma, e Astorete e Baal na Fenícia. E a criança se tornou a portadora do pecado, e se tornou o Salvador. E esse era o seu nome.
Ele era chamado Zoroastro. Por falar nisso, o zoroastrismo está vivo e muito bem no Oriente Médio. É a semente da mulher, Mitras, o Salvador. E o mitraísmo é uma das formas mais sofisticadas da adoração ao sol. E nós lidaremos com o mitraísmo, porque é impressionante quem Mitra foi e o que o mitraísmo é hoje em dia. Mesmo aqui nos Estados Unidos, você ficará surpreso de quão ativo ainda está o mitraísmo. Dionísio também é portador de pecados. Baco, o ramo. Vishna, o homem vítima. Osíris, o rei dos reis. Vocês reconhecem esses títulos? Todos esses títulos pertencem a Jesus Cristo, mas eles foram usurpados por essas divindades pagãs. Agora, se você fosse o sacerdote desses deuses pagãos, então você adorava esses deuses sob muitas formas. Uma das formas mais proeminentes era a forma do deus Dagon. E o sacerdote de Dagon, Dagon, é a palavra egípcia para Deus. Dag é peixe. Então, é a forma de peixe desse Deus. Os sacerdotes usavam uma boina sob a forma de peixe na cabeça e eles também usavam um casaco completo de peixe. E o peixe no Antigo Egito e nas religiões pagãs se tornou o símbolo de Dagon. Nessa forma particular, a egípcia, você tem os chifres do touro. O touro, a primeira letra do alfabeto hebraico, era o símbolo do touro, o Aleph. Isso equivalia ao alfa no Oriente. O Aleph simbolizava o elefante. O elefante se torna o touro do Oriente. E essas criaturas se tornam símbolos do Deus Sol. Portanto, você tem a adoração ao touro e você tem a adoração ao elefante. E os chifres que havia entre os olhos do touro são também o símbolo de uma meia-lua. A lua sob a forma de foice, que se torna um símbolo do ventre da mulher que recebe o renascimento do Deus Sol. Portanto, mais tarde, ele se torna um pouco mais sofisticado e os sacerdotes de Dagon passaram a usar a boina sob forma de peixe e também o casaco, e então, mais tarde, eles substituíram o casaco de peixe por roupas coloridas, normalmente nas cores escarlate, que é a cor do sacrifício, e púrpura, que é a cor da realeza. Agora, você reconhece que tipo de boina está aqui em cima? Será que as pessoas a utilizam hoje sob outra forma? Sim, claro que sim. Vamos tentar agora encontrar esse tipo de boina entre os achados antigos de Babilônia. Sim, nós podemos achá-la. Essa daqui vem do Museu de Pérgamo. Eu mesmo tirei esta foto. Ali você tem o símbolo do sol e as linhas onduladas, por falar nisso. Linhas onduladas emanando do sol são o sinal do símbolo feminino. Linhas retas são o sinal do símbolo masculino. Através da união das divindades masculina e feminina, você tem o nascimento do Salvador. E aqui você tem os sacerdotes de Dagon caminhando em volta com baldes. Ali estão os baldes contendo água santa. E você tem essas escovas que foram feitas com isopo. E então eles aspergiam as pessoas para lavá-las. Será que esse ritual ainda é praticado hoje? Claro que sim, e mais ainda. Aqui você tem um sacerdote, o sumo sacerdote de Dagon. Ali você tem o símbolo no céu do deus Shamash, que é o símbolo da divindade. Ele tem asas, normalmente as asas de uma águia. Ali você tem o símbolo solar, que são duas estrelas sobrepostas uma sobre a outra, com 8 raios. E se você se encontrasse com o sumo sacerdote, você tinha que se curvar ao sumo sacerdote. E se ele, então, era o representante do próprio Deus, você tinha, muitas vezes, que beijar o seu anel ou beijar até o seu chinelo. Agora, se nós formos a Roma, aqui está o Panteão no centro de Roma. Este é o lugar onde todas as divindades dos tempos antigos eram adoradas. E ali fora você tem esta pequena estátua aqui, onde você tem um cuboide, que é também um símbolo do paganismo, por falar nisso. Então você tem o Aleph,
ali no fundo, o símbolo do Deus Sol. Então você tem a estrela, que é o símbolo fálico de Osíris. Então, na parte de cima está o símbolo da cruz. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. Se você vai até o Panteão, você vê coisas interessantes no chão. Você tem quadrados. As divindades pagãs eram representadas ou com o quadrado ou com o círculo. Então, você tem círculos e você tem quadrados. E porque elas eram boas e más, elas representavam os dois aspectos, portanto, você também tem quadrados brancos e quadrados pretos. Agora, se nós vamos até algumas igrejas católicas romanas, você vai descobrir nas catedrais, você vai descobrir o peixe também lá. Este é o antigo símbolo da deusa Astarte. Ali está a boina do peixe com o símbolo da estrela, ou o sol e a meia-lua ali mais na frente. E então você tem uma enorme quantidade de símbolos pagãos disponíveis, muitos dos quais são usados ainda hoje. Este aqui é usado pelo mundo médico e aquele ali é muito interessante. Esse vem do hinduísmo como símbolo da divindade pagã. E havia também o deus Osíris. E aqui você tem alguns símbolos interessantes sobre a boina do Papa. Ali você tem os símbolos principais da divindade solar. Ali estão os 4 raios dentro do círculo. E ali está uma cruz, que é conhecida como cruz maltês, e os cavaleiros de Malta usam esse tipo especial de cruz. E quando você vê essa cruz particular, preste atenção, ela é um símbolo direto da divindade solar. Ela nada tem que ver com o cristianismo. Bem, vamos avançar. Aqui está um dos reis dos tempos antigos. Este é um rei assírio, Sardom. O que é que ele tem ao redor do pescoço? Vocês conseguem ver? Esse artefato está no Museu Britânico. Ali você tem a cruz maltês, que é a mesma cruz que o Papa tem no seu lado. E ele está apontando aqui com o dedo, assim, que é um símbolo daquele. Ele quer dizer a divindade única, o número 1. Que representa o Deus Sol. Ali você tem o símbolo que nós acabamos de ver na mitra do Papa, o símbolo do Deus Sol. Ali há outro símbolo, você tem o quadrado e o compasso, que você encontra na maçonaria. Ali você tem a meia-lua com a foice dentro dela. E você encontra esse símbolo em muitas religiões. Ali você tem um símbolo com camadas múltiplas, que é encontrado nas religiões astecas de adoração ao Sol. Esses são alguns dos principais símbolos da adoração do Sol que você pode encontrar em tempos antigos. Mas onde podemos encontrar esses símbolos hoje em dia? Provavelmente no papado. Bem, todos esses aqui estão usando mitras de peixe. Aquelas ali são mitras de Dagon. Vamos até a Basílica de São Clemente, uma das igrejas de Roma. Vamos descer até embaixo. Você vai descobrir que eles usavam um altar que, por um lado, estava decorado com símbolos cristãos e, do outro lado, petroglifos de adoração pagã ao sol. Então, as duas religiões eram adoradas na mesma capacidade, usavam os mesmos lugares, trocavam os altares e, eventualmente, fundiram-se em uma só.